Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Abramos nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Nós leremos dos versículos 1 a 21. E aqui nós temos mais um exemplo daquelas divisões inadequadas que muitas vezes nós temos em nossas Bíblias, traduzidas, obviamente, no original. Nós não temos essas divisões em capítulos ou versículos, e por uma estruturação necessária, as várias traduções têm e às vezes acabam não ajudando muito. Então, nós faremos a leitura até o versículo 21 do capítulo 5. Essa será a porção da palavra de Deus que trabalharemos nessa manhã. Êxodo capítulo 5, de 1 a 21, essa é a palavra do nosso Deus. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes e falaram ao povo: assim diz Faraó: não vos darei palha. Ide vós mesmos e ajuntai palha onde a puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a ajuntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes nem ontem, nem hoje a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratais assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazei tijolos. Eis que os teus servos não são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estais ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. Ide, pois, agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: não diminuireis dos vossos tijolos da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: ore o Senhor para vós outros e vos julgue.
porquanto nos fizeste odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus do trabalho e do descanso. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina exatamente o que precisamos aprender e aplicar em nossas vidas, nessa área tão importante. Ajuda-nos a entender agora, ó Deus, a partir dessa passagem de Êxodo, o que significa a libertação de pecados, o que significa, ó Deus, a Tua graça e misericórdia derramada a nós como Teu povo, para realmente nos livrar das garras de Satanás, para nos fazer completamente dedicados e consagrados ao Senhor, especialmente em culto e adoração. Nos ajuda nessa manhã, ó Deus, a percebermos o quanto ainda temos falhado, o quanto ainda somos idólatras de coisas que o Senhor mesmo nos deu para o nosso auxílio, para o nosso sustento, mas que acabam tomando o Teu lugar em nossas vidas. Tende misericórdia de nós, abençoa a Tua igreja e consequentemente abençoa essa nação que está tão distante desse equilíbrio maravilhoso entre o que significa trabalhar e descansar no Senhor e para a Tua glória. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Não há como fugir disso, por mais que você não se importe ou não queira se importar. Nós estamos no meio de uma das reformas mais importantes da história da nossa nação, a tal reforma da Previdência, juntamente com a reforma trabalhista. Tem causado muito debate, para dizer o mínimo. Qual é a sua opinião, então, sobre essas reformas? Como é que você enxerga o trabalho do Estado e o trabalho daquelas pessoas que se levantam veementemente contra qualquer mudança? Você já deve ter visto em redes sociais ou em qualquer outra forma de informação vários textos nos mostrando como trabalhadores que têm se dedicado a vida inteira ao sustento de suas famílias, como eles vão apenas perder, como eles vão apenas sofrer ainda mais com essa reforma tão arbitrária e que vai, no pensamento dessas pessoas, privilegiar apenas alguns. Nós olhamos para o Brasil e nós percebemos que, infelizmente, a nossa nação é uma nação realmente desequilibrada. É uma nação que dá privilégios a certas pessoas apenas e que realmente tira direitos e impõe deveres demais a talvez a maioria da população. Olhando para tudo isso, então, mais uma vez eu pergunto, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Quero me chamar a atenção que se você não tem uma opinião sobre isso hoje, você precisa se arrepender. Você, como um cidadão brasileiro, e mais do que isso, um cidadão dos céus, sendo você crente nessa manhã, você tem a obrigação de estar por dentro do que está acontecendo. Isso nos mostra o quanto somos alheios àquilo que é tão importante para a vida da igreja e da sociedade. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente tomar alguma atitude a respeito disso, mas você tem que pelo menos entender o que está acontecendo à luz das Escrituras, a partir de uma cosmovisão bíblica. E provavelmente, quando você nem consegue responder a pergunta ou responde de forma errada, isso demonstra claramente o quanto você ainda não vê a Bíblia como sendo regra de fé e prática em todas as áreas da vida. Não apenas a sua salvação, não apenas aquilo que acontece no meio da igreja em si. Quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos o quanto ele pode ser usado de forma errada para dizer, por exemplo, que essa reforma da Previdência realmente é algo absurdo. Vou mostrar isso para vocês com um exemplo já. E no contexto em que nós estamos, nós vemos que realmente Faraó já estava arbitrariamente usurpando
o direito e o dever dos trabalhadores em relação ao seu trabalho e sustento e ao seu próprio descanso, mas aqui então isso fica ainda mais evidente. Ele começa a explorar o povo de Israel no Egito. Moisés se levanta como libertador do povo, é rejeitado pelo próprio povo, vai então para Midian e durante 40 anos se prepara ainda mais para retornar agora e de fato não ser apenas em teoria, mas na prática, o que vai livrar o povo das garras de Faraó, do Egito, do cativeiro, do pecado. É um texto sobre libertação. O livro de Êxodo é sobre libertação. Mas em nenhum momento o livro de Êxodo ou qualquer outra passagem das Escrituras dá embasamento para aquilo que ficou conhecido durante os anos 70 e 80, principalmente como a teologia da libertação. Hoje nós temos essa teologia da libertação transfigurada como o nome de missão integral. Então, quando vocês ouvirem esses termos, principalmente hoje em dia, no século 21, missão integral, saiba que por trás desse tipo de doutrina e prática, que parece algo muito bom para a igreja e para a sociedade, há uma heresia gravíssima, que é a heresia de não entender verdadeiramente como Deus estabelece a relação de trabalho e descanso no meio do povo de Deus e como isso então vai gerar não só para o reino de Deus, mas para toda a sociedade como um todo, privilégios e deveres adequados, equilibrados, no que diz respeito à economia e tantas outras questões. Nós olhamos para o texto e vemos então agora Moisés chegando até o Egito. Nós vemos como Deus faz com que ele aprenda a obediência plena nesse caminho de volta. Ao ter que circuncidar o seu filho, algo que ele já teria que ter feito bem antes. Mas seu filho aqui é ameaçado de morte e sua esposa, que talvez tivesse convencido Moisés de não circuncidá-lo, acaba fazendo isso para salvar a vida de seu próprio filho. Nós vemos então como Moisés volta e ele é recebido pelos anciãos. Ele juntamente com Arão, que seria agora a voz de Moisés, enquanto Moisés seria como Deus para o povo. Eles voltam, os anciãos dão ouvidos e o povo inclina-se e adora a Deus. É esse o contexto que nós encontramos para que nesse momento Moisés e Arão se acheguem até Faraó. E no seu discurso e no seu diálogo, nós aprendamos que realmente o mundo não consegue nos oferecer um equilíbrio entre trabalho e descanso. Por isso a nossa esperança se encontra apenas em Yahvé. Nós todos aqui, inevitavelmente, estamos envolvidos em trabalho e descanso. Descanso e trabalho. A base da reforma da Previdência e da reforma trabalhista tem a ver com isso. Com que idade eu vou me aposentar? Com que idade eu vou finalmente descansar? Com que idade eu vou finalmente me livrar desse fardo do trabalho? Esse texto, assim como várias outras escrituras sagradas, vem nos mostrar que o mundo jamais vai nos oferecer esse equilíbrio. Mas as escrituras sagradas, elas nos oferecem. E enquanto não houver crentes fiéis, bíblicos, ali, interagindo com essas legislações, trabalhando para que haja então na nação algo mais equilibrado, nós vamos continuar vendo extremos de um lado e de outro. O debate acirrado, as revoluções e nada acontecendo. O Pedro indo de um lado para o outro e os homens continuando a não se submeter à palavra de Deus. Esse texto vem nos mostrar a situação de dois senhores.
claramente. De um lado você tem Yahvé, na pessoa de Moisés e Arão, e de outro lado você tem Satanás, na pessoa de Faraó. Jesus Cristo trabalhou essa ideia com uma outra ilustração, quando ele fala: é impossível servir a dois senhores. Ou você vai servir a Deus, o Deus da providência, o Deus da provisão, ou você vai servir a Mamon. É exatamente isso que está acontecendo aqui mais uma vez. Se o mundo não consegue nos dar esse equilíbrio que nós necessitamos tanto como servos de Deus, nós devemos lembrar nessa manhã que a nossa esperança está em Yahvé, na sua palavra, não nos sindicatos, não na luta armada, não nas tantas teorias antibíblicas a respeito do que é uma economia equilibrada no que diz respeito trabalho e descanso. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, nos 5 primeiros versículos desse texto, como Moisés e Arão oferecem descanso ao povo de Israel. Uma oferta de descanso. E assim nós lemos os 5 versículos mais uma vez. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: o Deus dos hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. Moisés voltou, obedeceu ao Senhor juntamente com Arão. Ele vai e confronta Faraó. Ele nos diz uma coisa fantástica, que pelo menos isso devia ter soado de forma fantástica aos seus ouvidos. Ele roga, ele pede, na verdade eles fazem isso, pedindo que o povo fosse liberto para celebrar uma festa no deserto. Olha que pedido maravilhoso. Quem aqui não gosta de uma boa festa? Quem aqui não gosta de uma boa celebração? Por que geralmente festas ocorrem no final de semana? Porque nós estamos livres para nos preparar adequadamente para essa festa. Se uma festa ocorre no meio da semana, as mulheres vão ter dificuldade de se preparar adequadamente. Ir ao cabeleireiro, procurar uma roupa adequada e tantas coisas. Tem outras tarefas acontecendo. Mas no fim de semana não. O fim de semana é de folga. O fim de semana é exatamente para festas. O fim de semana é um momento em que nós não estamos mais trabalhando e podemos fazer essas coisas então. E olha aqui o pedido de Moisés e Arão para Faraó. Deus, que foi chamado de pai, ou melhor, chamou o povo de Israel de filhos no capítulo anterior, ele está agora convocando esse povo a uma festa. É esse o seu sentimento quando você vem para o culto solene a Deus? Eu não vejo muitas faces alegres aqui nessa manhã. Eu não vejo faces muito festivas aqui nessa manhã. Talvez seja culpa de quem organiza o culto. Não parece uma festa. Se tivesse mais diversão, talvez as faces estariam um pouco mais alegres. Mas tudo bem, digamos então que as suas faces não estão tão alegres assim, porque domingo de manhã, cedo, tempo nublado, deveríamos estar em casa, debaixo dos nossos cobertores. Mas no seu coração, então,
Será que você entende, mesmo que isso não se manifeste na sua face, que você está aqui celebrando uma festa ao Senhor? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós não deveríamos ter a dificuldade que nós temos de acordar domingo de manhã para festejar ao Senhor. Vejam como a implicação da relação trabalho e descanso já começa nas nossas próprias vidas nesse detalhe tão importante. Quem aqui não teve dificuldade de acordar hoje para estar 9 horas da manhã na casa do Senhor? Me diga o seu segredo, eu quero aprender. Quem aqui não preferiria estar em casa, descansando um pouco mais, ao invés de estar aqui celebrando uma festa ao Senhor? Nós veremos diversas pessoas chegando apenas umas 10h30, quase 11 horas, porque elas não conseguem acordar cedo, mas têm que vir para a escola dominical. Para o culto não consegue, mas eu tenho que ir para a escola dominical. Os meus filhos precisam disso, eles precisam do departamento infantil. E olha só, gente, o quanto nós estamos perdendo, porque isso não é uma mera obrigação, isso aqui é um privilégio, é uma festa que o Senhor Deus concede a nós, da mesma maneira que Ele chamou e convocou o seu povo naquele momento. Agora sim, essa festa, ela é trabalhosa. Essa festa não é uma mera curtição. Essa festa, ela em nenhum momento nega o fato de que nós estamos aqui em serviço a Deus. Nós precisamos aprender isso. Quem trabalha no culto não é apenas o pastor pregando, não é apenas o presbítero dirigindo a liturgia, não são apenas os diáconos fazendo as tarefas litúrgicas. Todo o povo está aqui servindo a Deus. E nesse serviço nós temos a celebração de uma festa. Você não prefere ficar dormindo na sua casa, mesmo que seja de manhã, ao invés de ir para um casamento, ao invés de ir para um aniversário, ao invés de ir para qualquer celebração. O fato de nós ainda não entendermos o que é o culto realmente nos impede de aproveitar essas coisas. Yahvé convocou o seu povo a uma festa no deserto. E vejam qual é a resposta de Faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Nós entendemos o que está acontecendo aqui. Deus já falou para Moisés o que aconteceria. Ele disse que endureceria o coração de Faraó. Mas isso não tira de Faraó a responsabilidade do pecado dele. Aliás, o pecado gravíssimo aqui de se voltar contra Yahvé, de responder negativamente a esse pedido tão maravilhoso de deixar o povo ir celebrar uma festa a Deus no deserto. E qual é a base dessa rejeição? A falta do conhecimento de Yahvé. É isso que o faraó responde. Eu não conheço Yahvé, eu não conheço esse eu sou, eu não conheço esse Deus cujo nome é esse que você disse, mencionado em capítulos anteriores, nos mostrando quem de fato Deus é. E entendam então mais uma vez, que se Faraó que está rejeitando o pedido de Moisés e Arão, é o mesmo princípio que acontece em nossas vidas quando nós não entendemos que quando vamos à igreja celebrar uma festa, nós estamos indo celebrar uma festa a Yahvé.
é falta de conhecimento de Deus, do Deus do pacto, de seus atributos maravilhosos, que ainda nos faz lutar cedo de manhã, tentando buscar alguma justificativa legítima para não estarmos aqui, ou mais tarde, achando outras atividades que nos impeçam de estar aqui. Faraó impediu o povo de ir, e nós somos completamente livres para ir e vir ao culto a Deus, e nós ainda encontramos obstáculos para não estar aqui, nessa festa ao Senhor. Nós temos orado pela situação da Bolívia. Não sabemos o quanto da informação que recebemos é verídica e se isso realmente está acontecendo ali, mas teoricamente a Bolívia está experimentando dias em que possivelmente cristãos sejam proibidos de cultuar a Deus. E nós achamos isso um absurdo. Quem o Estado pensa que é fazer isso com os crentes? Cadê a liberdade de culto? Agora, como é que você consegue se indignar com isso se você tem liberdade de culto, mas você não vai ao culto? Você tem liberdade de estar na igreja, mas você não quer estar na igreja. O que Faraó faz aqui, sem dúvida alguma, é muito mais grave do que o que nós fazemos. Mas estamos nos deixando envolver pelo mesmo princípio de desconhecimento de Yahvé e desobediência à sua palavra. Mas Moisés e Arão continuam. Moisés e Arão, eles não permitem que esse primeiro obstáculo seja um empecilho definitivo. Eles falam no versículo 3, o Deus dos Hebreus nos encontrou, deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, nosso Deus, e não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Essa insistência, meus irmãos, é uma insistência que nós devemos ter o tempo todo. Sim, nós seremos tentados a não estar na presença de Deus. Nós seremos tentados e até muitas vezes impedidos de estar na presença de Deus. O quanto você luta contra isso? Por que é que eu, como pastor, como ministro da palavra nessa igreja, preciso trazer essa exortação ao povo de Deus? Nós não fazemos chamada aqui, mas nós sabemos quem tem vindo ou quem não tem vindo ao culto a Deus. Não existe nenhum tipo de retaliação nesse sentido. Você não vai reprovar por falta, pelo menos não no que diz respeito a o que a escola faz nesse sentido. Mas a reprovação por sua falta é ainda pior aos olhos de Deus. E é interessante porque talvez você diga, mas eu estou aqui, pastor, eu entendo o que o senhor está dizendo e eu sei também quem não vem e por que não vem. E aí nós somos chamados então à nossa comunhão fraternal. Eu lhe pergunto, o que é que você tem feito por essa pessoa que você sabe que não tem vindo ao culto por uma razão não legítima? Você consegue chegar para essa pessoa e dizer a ela, veja, eu entendo porque você acha que não deve estar no culto, mas você está enganado. Você precisa entender que provavelmente essa razão que você está usando para não estar no culto domingo após domingo é algo falso. Eu
estão ao nosso redor, para que eles estejam aqui, para que nós estejamos aqui. Em festa ao Senhor. E aqui eles explicam melhor, para que eles ofereçam sacrifícios ao Senhor, para que cultuemos a Deus, para que estejamos de fato na sua presença. E aí nos versículos 4 e 5 nós vemos mais uma vez a rebeldia de Faraó, o seu coração endurecido. E ele diz: por que, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também Faraó: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. E aqui nós temos uma aplicação fantástica para os nossos dias. E é por isso que eu chamei esse primeiro ponto de a oferta do descanso. Moisés e Arão, porque Deus mandou, está oferecendo o descanso ao povo. Uma libertação para festejar, uma libertação para adorar, uma libertação para celebrar. E Faraó está rejeitando isso. E aqui é interessante porque quando nós lemos o versículo 5, a tradução poderia muito bem ser: o povo da terra já é muito, e vocês têm distraído o povo das suas tarefas, ou seja, vocês têm tentado dar Shabat ao povo. Vocês têm impedido que o povo continue trabalhando, são meus escravos, precisam produzir, mas vocês estão inventando essa ideia de distração, de descanso, de poder fazer outra coisa que não seja servir a Faraó. Como é que isso se aplica às nossas vidas? E talvez aqui o confronto ainda mais direto. Sem dúvida alguma, nós temos dificuldade em relação a entender o que é o culto, uma celebração, temos dificuldade em estar aqui, faltamos diversas vezes por razões não legítimas e não estamos nem aí para isso. Mas isso está ligado a como nós vemos o dia do descanso. Isso está ligado a essa ideia desse dia maravilhoso que Deus nos deu para celebrar, para festejar, para cultuar, para celebrar a santidade e a bondade do seu caráter. A forma como nós vemos a reforma da Previdência ou a reforma trabalhista tem tudo a ver com a forma como nós vemos o dia do Senhor. Ou essa relação do quarto mandamento: 6 dias trabalharás e 1 descansarás de toda a tua obra, tu e os teus servos. Ou seja, o que nós estamos falando aqui não diz respeito a apenas a algumas horas na manhã e algumas horas no final da tarde e início da noite. O que nós estamos falando aqui diz respeito a um dia inteiro, como os nossos símbolos de fé colocam. É um dia inteiro dedicado ao Senhor, 24 horas. Como é que você vê o dia de descanso? Ele é um empecilho para você ter aquele emprego que você tanto necessita? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós aprendemos a respeito desse descanso maravilhoso que o Senhor concede a nós como um privilégio, e nós vemos como um fardo, numa entrevista de trabalho, um crente, ao ser perguntado sobre alguma condição de trabalho, ele deveria responder: olha, eu trabalho feriado, eu trabalho em supostas datas festivas, eu trabalho o quanto for necessário, mas se tem um dia que eu não trabalho é no domingo. Você não pode fazer essa entrevista para trabalhar no shopping, por exemplo.
Você não pode fazer esse tipo de entrevista ou dar essa resposta em vários lugares hoje que oprimem os seus trabalhadores exatamente por isso. Porque não entendem que Deus soberano continua sendo Deus das nações e requer que todas as nações do mundo não apenas deem um dia de folga para os seus trabalhadores em 7, mas reservem o dia do Senhor, o primeiro dia da semana, o domingo, para que o povo de Deus celebre uma festa a Yahvé sem qualquer fardo ou qualquer empecilho. Nós vamos falar já sobre a opressão do trabalho nos versículos 6 em diante. Mas eu queria que vocês percebessem, de uma vez por todas, o quanto o ataque ao dia do descanso, principalmente hoje em dia, na nossa sociedade contemporânea, o quanto isso é tão opressor quanto Faraó fazia aos seus escravos israelitas naquela época. Eu estou sendo bonzinho porque talvez seja ainda pior, porque a realidade em Cristo agora é ainda mais grave. Mais uma vez, a nós cabe o corar de vergonha, porque, de forma equivocada, não bíblica, os adventistas do sétimo dia, que são uma seita, eles conseguem, de alguma maneira, fazer com que a lei respeite o dia santo que eles têm. Não é mais o sétimo. Desde a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é o primeiro dia da semana, o domingo, esse que nós estamos celebrando hoje. Porque eles conseguem e nós não. Eles adoram a um Deus falso, mas são mais consistentes com a sua falsa teologia do que nós, que adoramos ao Deus verdadeiro e temos uma teologia verdadeira, mas não agimos assim. Não agimos. Você pode até achar ruim, você pode reclamar, você pode dizer que pena que agora o Enem é realizado 2 domingos, mas você não faz nada a respeito disso, você nem ora por isso. Você quer ver como nós não estamos nem aí para essa opressão ou essa rejeição à oferta do descanso? É o nosso não entendimento de que nem nossos servos devem trabalhar nesse dia. Você pode até não trabalhar, mas quantas pessoas trabalham e você é no mínimo conivente com o trabalho delas? Será que você finalmente entende que por mais que você tenha que comer nesse dia, um garçom, um dono de um restaurante, ele não deveria ser o seu servo nesse dia? Ele não pode, mesmo não sendo um crente, abrir o seu estabelecimento nesse dia, porque ele está oprimindo os seus trabalhadores num dia que deve ser exclusivamente de descanso. Mas essa não é a cosmovisão do mundo. Essa é a cosmovisão bíblica. Mas qual é a sua cosmovisão? Por que você insiste em ainda ser preso, cativo dos esportes profissionais que acontecem no dia do Senhor? Os atletas que jogam nesse dia, eles são profissionais, eles estão trabalhando, eles estão sendo oprimidos por seus senhores, e você é conivente com isso.
Essa é a realidade da oferta do descanso que é dada a nós de uma forma ainda mais categórica do que naqueles dias, e nós rejeitamos tanto quanto. Nós dizemos: pastor, deixe os jogadores trabalharem. Deixe que meus filhos ainda sejam distraídos com o trabalho dessas pessoas no dia do Senhor. Eu não consigo desligar a televisão na minha casa. Eu tenho que ter pessoas trabalhando para mim desnecessariamente nesse dia. Eu tenho. E nós ainda achamos que Faraó está fazendo demais aqui. A oferta do descanso trazida por Moisés e Arão, ela é absolutamente rejeitada por Faraó. E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que ela é rejeitada por nós, crentes, que achamos que o dia do Senhor se resume ao culto que nós prestamos aqui agora e mais tarde. Não! É um serviço, uma festa que dura o dia inteiro. E talvez o maior presente, o maior privilégio é que todas as pessoas que não precisam trabalhar nesse dia, elas estão completamente livres para não trabalhar. Mas nós insistimos em empregá-las, ou sermos cúmplices da sua opressão. Isso nos leva aos versículos 6 a 14. Prestem atenção agora. Como a oferta do descanso rejeitada, ela necessariamente leva ainda mais opressão do trabalho. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis delas, estão ociosos, e por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes, e falaram ao povo: assim diz Faraó, não vos darei palha. E de vós mesmos ajuntai palha onde puderdes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar restolho em lugar de palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo: acabai a vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha, e foram açoitados os capatazes dos filhos de Israel, que os superintendentes de Faraó tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam: por que não acabastes, nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos como antes? Isso sempre existiu, obviamente, nessa relação de trabalho, produção e como descansar, como folgar devidamente. Mas parece que hoje em dia essa questão de cotas, essa questão de prazo de entrega, deadline, tantas outras coisas, parecem nos impor algo que muitas vezes não apenas aparenta ser um excesso, mas é de fato um excesso. Ainda mais com a nossa tendência de sermos mais folgados do que dedicados ao trabalho. Nós olhamos para esse texto e, como muitos, de forma errada, vêm dizer que esse texto, assim como outros das Escrituras, devem ser usados exatamente para libertar o proletariado dos excessos do capitalismo e de tantas outras coisas. É uma visão errada, porque
não entendemos, mais uma vez, a relação maravilhosa estabelecida por Deus, que no seu quarto mandamento não nos manda apenas descansar um dia, mas nos obriga a trabalhar com afinco 6 dias da semana. Quem aqui não prefere folgar mais do que trabalhar? E isso está errado. Quem aqui, por causa da reforma da Previdência, não está contra isso exatamente porque já ia se aposentar ano que vem, mas agora, por causa do Temer, vai se aposentar daqui a 10 anos. Isso é um absurdo. E você tem 30 anos de idade. Nós olhamos para o que está acontecendo aqui, de fato, é uma opressão. Faraó está aqui indo muito além do que Deus exige em sua palavra: 6 dias trabalharás. Ele coloca sobre aqueles trabalhadores superintendentes que eram egípcios e capatazes que eram do próprio povo hebreu, jogando sobre esses homens então a responsabilidade de exigir dos seus inferiores que eles produzissem. É normal, é igual a sua empresa, é igual a sua escola, é igual ao local onde você trabalha. Dependendo da sua função, você vai ser cobrado para que a produção seja maior e haja mais lucro, obviamente. Mas aqui Faraó está fazendo algo que é contra o próprio Deus. Ele não quer apenas produzir mais pirâmides. Ele entendeu o pedido de Moisés e Arão. Em outras palavras, ele entendeu: olha, Faraó, nós estamos deixando de servir a você e vamos servir a Yahvé. Ele fala: quem é Yahvé? Vocês vão ver quem vocês vão servir. Façam mais tijolos. Na verdade, cumpram as metas, cumpram as cotas, mas vocês vão ter menos palha, menos material para realizar o trabalho. É claro que esse texto é contra a reforma da Previdência. A CLT nos dá tantos direitos, tantos privilégios. E esses que querem ver o nosso sofrimento, querem tirar isso de nós. Não! Nós vemos a Bíblia se levantando contra a reforma da Previdência. Falso. O que nós vemos aqui, de fato, é um erro grosseiro de Faraó. E o Evangelho é absolutamente contra isso, contra qualquer abuso. Mas não é o excesso pecaminoso de um senhor maléfico que justifica o excesso de privilégios de servos que se sentem explorados. Esse é o nosso problema. Nós lutamos muitas vezes pelos privilégios errados. Eu acabei de mostrar que nós temos um privilégio fantástico em cada dia do Senhor, a não precisarmos trabalhar, a não precisarmos fazer ninguém trabalhar desnecessariamente. Mas nós vemos isso como um estorvo. Agora, ter que trabalhar 6 dias na semana, às vezes hora extra e tal, poxa vida, que absurdo! Cadê os meus direitos de trabalhar só 6 horas por dia e ganhar muito por isso? E não está nem aí se a população precisa que eu trabalhe à tarde. Lá eu já trabalhei de manhã. Eu trabalho até 1 da tarde. Se um cidadão brasileiro precisa de algum serviço público, depois disso o problema é dele. Ele que vem amanhã de manhã, porque o meu horário são 6 horas. E ainda querem tirar meu direito de aposentadoria o mais rápido possível, ou manter o meu salário como é hoje na minha aposentadoria. Mais uma vez eu insisto, Faraó está aqui completamente
equivocado no que diz respeito à exigência de trabalho dos seus escravos. Mas muitas vezes nós nos levantamos de forma errada, trabalhando até menos do que nós deveríamos. O problema, no final das contas, não está em Faraó, ou no seu chefe descrente, ou no seu supervisor, que não tem nada a ver com o cristianismo. O problema está em nós, que quando somos chefes exploramos demais. Quando somos supervisores, não estamos nem aí. O que quero é que se cumpra a meta e que, se possível, eu trabalhe o menos possível. Eles não têm a cosmovisão que nós temos. O evangelho que nos salva é o mesmo evangelho que nos ensina a como trabalhar e a como descansar adequadamente. E mais uma vez eu digo, infelizmente nós não estamos lá participando ativamente de todas as reformas trabalhistas e da Previdência que devem realmente acontecer. Isso então, diante da opressão do trabalho, nós vemos uma revolução acontecendo. Nos versículos 15 a 21, e aqui nós terminamos o nosso sermão, eu chamo isso de a revolução do proletariado. De propósito. A revolução do proletariado, por quê? Porque a revolução do proletariado, ela nasce antibíblica e ela continua antibíblica. E a reação da igreja é a reação do proletariado. Vejam comigo. A partir do versículo 15. Então foram os capatazes dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que tratas assim a teus servos? Palha não se dá a teus servos, e nos dizem: fazem tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém o teu próprio povo é que tem a culpa. Mas ele respondeu: estáis ociosos, por isso dizeis: vamos, sacrifiquemos ao Senhor. E depois agora e trabalhai. Palha, porém, não se vos dará. Contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porquanto se lhes dizia: nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram: olhe o Senhor para vós outros e nos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Ora, os capatazes, que eram do próprio povo de Israel, estavam agora sofrendo as consequências. Porque, obviamente, o povo não conseguiria manter o mesmo ritmo de produção, porque Faraó, de propósito, tirou deles toda a matéria-prima que eles necessitavam para aquilo. É óbvio que a produção não seria a mesma. E os capatazes, então, por sua vez, demonstram, então, como a nossa revolução geralmente é a revolução do proletariado. A quem é que os capatazes recorrem aqui? Insisto, o problema não é Faraó, o problema não são os superintendentes egípcios, o problema é o povo de Deus não entendendo que a nossa esperança está apenas em Yahvé. E aqui é como se os capatazes recorressem ao sindicato. O sindicato, a salvação dos trabalhadores. É claro que eu vou pagar a taxa sindical obrigatória, porque essas pessoas vão nos libertar da opressão dos chefes que não entendem o quanto nós sofremos ao trabalhar horas e horas e horas a fio. Os capatazes que eram dos filhos de Israel, eles clamam a Faraó.
Eles vão até Faraó, achando que Faraó seria misericordioso com eles, achando que Faraó seria piedoso para com eles, achando que Faraó diria: ó, tadinhos, querem trabalhar só menos, querem trabalhar um pouquinho? Está aqui uma demonstração clara de que todas essas revoluções que buscam a solução no lugar errado, na pessoa errada, vão continuar. Entra século e sai século, mudando de nome e nada resolvendo. Porque a solução está em Yahvé. E olha como a reação é totalmente, completamente absurda. Eles buscam ajuda em Faraó. Faraó obviamente os rejeita, os chama de ociosos, preguiçosos. Vocês não estão trabalhando, na verdade, é por isso que vocês querem fazer outras coisas, tipo adorar o seu Deus. Vamos trabalhar domingo também. É folga demais. Porque estão ociosos no domingo, ficam aí ouvindo essas coisas no púlpito e acabam então não sendo trabalhadores escravos como deveriam ser. Eles recorrem a Faraó, obviamente a pessoa errada, e eles rejeitam aqueles que poderiam lhe dar esperança, ou melhor, aquele que poderia lhe dar esperança. Nos versículos 20 e 21, eles se achegam a Moisés e Arão e dizem: olhe o Senhor para vós outros e vos julgue, porquanto nos fizestes odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Olha o contraste aqui, não é por acaso. Moisés e Arão falaram a Faraó no versículo 3: deixa o povo ir para sacrificar ao Senhor, porque senão ele vem sobre nós com pestilência e com espada. E esses homens aqui, do povo de Deus, eles preferem recorrer a Faraó e rejeitar a Deus na pessoa dos seus servos. Eles não estão rejeitando apenas Moisés e Arão, eles estão rejeitando o próprio Yahvé. Eles estão falando coisas absurdas, como se aquilo tivesse os feito odiosos aos olhos de Faraó. Faraó já os odiava. Eles não estão sofrendo mais agora, simplesmente porque Moisés e Arão começaram a falar a respeito de Deus. Mas você vê isso acontecendo na sua vida? É isso que nós perguntamos a todos os catecúmenos antes de fazerem um voto ao Senhor aqui para serem membros dessa igreja. Provavelmente a sua vida não vai melhorar. Provavelmente você vai ser mais perseguido. Provavelmente agora você vai trabalhar mais e descansar melhor. Provavelmente agora você vai ser mais santo e mais rejeitado. Provavelmente agora, por causa de Cristo Jesus na sua vida vai ser ainda pior. O povo de Israel rejeita Moisés e Arão, dizendo exatamente isso. Vocês trazem palavras de libertação e olha o que Faraó está fazendo. Em outras palavras, eles dizem: nós não queremos as palavras de libertação. Nós queremos continuar escravos, mas escravos que trabalham um pouco menos e não são tão exigidos. Você traz palavras de libertação, mas o que nós queremos, na verdade, é continuar cativos e deixar outros cativos a tudo aquilo que Satanás continua dando a nós como falsa esperança. Não tem como, nós olhamos para esse texto, nós percebemos então que a cosmovisão bíblica sobre trabalho e descanso é a única solução para a reforma de previdência, reforma trabalhista, qualquer tipo de reforma. O seu conceito de aposentadoria
ele deve fluir das Escrituras. O seu conceito de férias deve fluir das Escrituras. O seu conceito do quanto você deve trabalhar e de como você deve trabalhar deve fluir das Escrituras. E impressionantemente, isso não acontece. Mas nós olhamos para esse texto e ao sermos confrontados com essas verdades, nós temos todo o privilégio agora de preferirmos aquilo que flui das Escrituras. O privilégio de obtermos aquilo que flui das Escrituras. Rogar ao Espírito Santo de Deus, então, que nos faça viver e experimentar essas coisas na nossa geração. Para que pessoas entendam, então, o que é realmente trabalhar e descansar para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você nessa manhã ainda está cativo do pecado, sobrecarregado de trabalho, não sabe nem sequer o que é o dia do Senhor, receba essas palavras de Jesus Cristo. Venha para Ele e descanse nele, para a sua salvação, para trabalhar melhor e principalmente descansar melhor. Vamos orar. Ó Deus, obrigado porque o que acontece com o povo de Deus há tantos anos atrás é completamente pertinente a nós hoje. Teu povo, ainda muitas vezes escravizado, oprimido pelos nossos próprios pecados, pela nossa própria desobediência. Ó Senhor, nessa manhã nos ajuda a não rejeitar a oferta do descanso, mais uma vez trazida a nós. Nos ajuda a entender o quanto nós ainda trabalhamos de menos ou de mais. Nos dá esse equilíbrio à luz da Tua Palavra. E nos ajuda, Senhor, a não rejeitar aquele que é o único que pode nos dar esperança nisso tudo, que é o Teu Filho bendito, que na cruz do Calvário trabalhou em nosso lugar e no terceiro dia descansou, ressuscitando e glorificando ao Senhor em todas as suas obras. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.